Um ano desde o lançamento de A Garota da Câmera, o meu livro de estreia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre tudo. Vou falar como surgiu a ideia, das minhas inspirações, do que as pessoas acharam do meu livro e contar um pouquinho da história para que você, que ainda não leu, também leia esse livro e ajude esse pobre autor independente aqui no Brasil, porque olha, é difícil. Fala aí, pessoal! O meu nome é Gabriel Lodge e esse é meu canal, o Fala aí Gabs. Aqui a gente fala de livro, filme, série, música, novela, falamos de tudo e mais um pouco. Então, se você ainda não conhece meu canal, mas gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui embaixo, deixa sua curtida e me siga nas outras redes sociais, porque eu estou sempre falando por lá também. E no vídeo de hoje eu vou comemorar esse 1 ano de lançamento do meu primeiro livro e fazendo um vídeo especial contando um pouquinho sobre como foi lançar, escrever esse livro e como foi ver as pessoas comentando sobre ele. Bom, A Garota da Câmera conta a história da Lucy, uma menina que tem muitos traumas do passado. Ela carrega muitas dores de coisas que aconteceram na infância dela. E ela é uma menina muito tímida, muito na dela, com poucos amigos, mas ela ama fotografar. A fotografia foi o modo que ela achou de escapar ali da realidade dela, uma válvula de escape. Então ela tá sempre com a câmera dela no pescoço e ela tá sempre tirando fotos de pessoas, de momentos, de paisagens, nunca fotos dela mesma, porque ela tem muita dificuldade também em aceitação do corpo dela, em se entender como uma menina que está se transformando numa mulher, tá ali na fase entre passar da adolescência para a fase adulta. Então ela tem muito bloqueio com o corpo dela também. Então o que ela gosta de fotografar mesmo é momentos espontâneos, fotografar instantes. A Lucy mora com o tio dela, o Edgar, porque os pais dela faleceram quando ela ainda era criança. E ela carrega uma culpa muito grande por conta da morte deles. E o motivo dessa culpa, óbvio, é revelado no decorrer do livro. Não vou dar spoiler, né? Mas ela carrega uma culpa pela morte dos pais. Então ela mora com o tio, que é um policial, na cidade de Porto Feliz. Porto Feliz é uma cidade fictícia que eu criei para se passar essa história, mas também é a cidade que se passa todas as minhas outras histórias. Aquelas que eu ainda estou escrevendo, aquelas que ainda estão na minha cabeça. Todas essas histórias se passam em Porto Feliz, que é uma cidade fictícia que eu criei. E o Edgar, o tio da Lucy, é o policial, um dos policiais mais famosos na cidade. A Lucy estuda numa escola e lá ela tem como amigo o Felipe, que é o melhor amigo dela. E também ela acaba se aproximando da Vanessa. A Vanessa é aquela típica garota da escola que é popular entre todos, que sempre se faz presente por onde passa, ela nunca passa despercebida. E a Luz e a Vanessa vivem uma relação de amor e ódio, de amigas e rivais, porque elas têm momentos que se dão muito bem, mas qualquer coisinha que aconteça entre elas já é motivo para se transformar numa guerra. Então elas vivem essa relação nessa linha, né, bem fina entre a amizade e a rivalidade. Mas uma tragédia coloca a amizade das duas à prova quando um assassinato ocorre em Porto Feliz. E sem querer, sem nem saber, a Lucy acaba filmando o assassinato. Porém, depois disso, ela acaba se tornando a principal suspeita do crime, porque ela acaba se envolvendo em uma briga com a vítima. A partir disso, com essa filmagem do assassinato em mãos, a Lucy entra numa corrida contra o tempo para tentar descobrir a identidade do assassino, porque na filmagem não dá para ver quem é o assassino, só dá para ver uma pessoa atacando a vítima. Então ela entra essa corrida contra o tempo para tentar descobrir a identidade do assassino para ela conseguir provar a sua inocência. Só que o que ela não imagina é que o assassino sabe dessa filmagem e começa a ameaçar ela de todas as formas possíveis para tentar recuperar essa filmagem. E o pior de tudo é que a pessoa que foi morta foi assassinada por conta dos segredos que a Lucy guarda.
Enfim, gente, essa é a sinopse, assim, é o básico que vocês precisam saber do livro. Se vocês ficaram curiosos, a Garota da Câmera está disponível no site da Amazon em formato de e-book. Então é só você entrar lá no site, pegar o seu livro, você pode ler pelo celular, pelo Kindle, no computador, do jeito que for melhor, e eu recomendo muito. Agora eu vou falar um pouquinho, algumas curiosidades do livro. E uma coisa que, assim, a maioria das pessoas me perguntam quando eu falo do livro, ou quando a pessoa lê o livro e vem conversar comigo, é de onde eu tirei essa ideia e como surgiu essa ideia. Gente, o livro foi publicado em 2021, mas eu comecei a escrever ele em 2016. Lá em 2016, na metade do ano, eu li e assisti ao filme A Garota no Trem, que conta a história ali da Rachel, que é uma mulher alcoólatra com muitos problemas pessoais, que acaba presenciando uma cena chocante e se envolvendo numa investigação policial. E a partir disso eu tive essa ideia de uma câmera, de uma pessoa com uma câmera acabar filmando, fotografando um assassinato e se ver envolvida nessa investigação. Porém, a Lucy e a Rachel não tem nada a ver uma com a outra. A resolução da história, a motivação dos assassinatos no meu livro são bem diferentes da história da garota no trem, tanto que a Rachel é uma mulher adulta já e a Lucy é uma adolescente ainda. Então essas coisas se destoam bastante, porém foi o que eu tive de inspiração para escrever esse livro. Porém, lá em 2016, quando eu comecei a escrever, eu achava que aquela história ficaria apenas no meu computador, na minha cabeça, porque é muito difícil ser autor no Brasil, principalmente autor independente. Então, pra mim, eu nunca ia lançar aquela história, então ela ficaria apenas no meu computador. E por conta da faculdade, do trabalho, eu nunca terminei de escrever a história. E ela ficou inacabada no meu computador. Porém, uma curiosidade é que eu sempre soube como seria o final da história. Na verdade, eu sempre soube qual seria a última frase do livro. A última frase do livro foi uma das primeiras coisas que eu escrevi. Então, eu sempre soube como eu queria que a história acabasse. Então, mesmo que eu não tivesse acabado de escrever ele no meu computador, a história estava completa na minha cabeça. Porém, ela ficou inacabada no computador. Aí a gente corta para 2020. No final de 2020, eu criei a minha página no Instagram para falar sobre livros, porque foi uma época que eu voltei a ter o hábito de leitura e eu queria muito conversar sobre livros, fazer resenhas. Então eu criei uma página que chamava Café com Letras, hoje chama Fala aí Gabs. E lá na página eu conheci muitas pessoas que têm outras páginas sobre livros e conheci muitos escritores independentes. E aí eu também conheci a forma de publicação pelo site da Amazon. E a partir disso eu comecei a ler, a pesquisar, a estudar sobre como eu faria para lançar esse livro, como em formato de e-book. E aí quando eu vi que eu tinha essa possibilidade, eu peguei meu computador e eu voltei a escrever e escrevi o livro. Eu voltei a escrever no final de 2020, fui lançar em setembro de 2021. Eu terminei de escrever ele, deveria ser ali por volta de maio, junho, porque aí depois meu namorado foi ler pra fazer uma revisão, achar errinhos de português que sempre passam despercebidos, ver se tinha algum furo na história, porque eu detesto história com furo, fico paranoico com isso. E aí quando tava tudo completinho, eu lancei ele no dia 3 de setembro. Enfim, e assim, foi um momento muito especial, porque era meio que um sonho de criança, assim, embora quando eu comecei a escrever eu já era adulto, era um sonho que eu sempre tive, de escrever um livro, de lançar um livro. Então, ter conseguido lançar e ver as pessoas lendo e vindo comentar comigo foi, assim, um surto, assim, uma coisa muito boa mesmo. Eu sou muito feliz por ter lançado o livro. E eu sou muito feliz por cada pessoa que comprou e que leu. E as pessoas que fizeram resenha nas suas páginas e que divulgaram o meu livro de alguma forma. Eu sou muito, muito, muito feliz mesmo por isso. E isso me deu motivação para eu continuar escrevendo. Mesmo que as minhas histórias ainda não alcancem um número enorme de pessoas, eu já fico feliz que um grupo de pessoas tenham lido e gostado da minha história.
E é muito bom ver as reações das pessoas, porque só teve uma pessoa que acertou o livro do início ao fim, acertou a identidade do assassino, acertou a motivação, acertou por que a Lucy estava envolvida naquilo tudo, acertou os segredos da Lucy, que foi a minha cunhada, a Josie. Ela foi a única que conseguiu acertar inteira, a história inteira. Mas foi muito legal ver que algumas pessoas acertaram a identidade do assassino, mas não sabia por que ele teria cometido o assassinato. E aí depois entendem o porquê. Algumas pessoas suspeitavam sobre o que era o segredo da Lucy, mas não tinha ideia do porquê esse segredo estava relacionado com o assassinato. Então foi bem legal mesmo ver essas reações. E uma coisa curiosa que eu sempre falo em relação ao livro é que eu não fiz um livro que é impossível de você acertar. Pelo contrário, como eu disse, algumas pessoas acertaram quem era o assassino, algumas pessoas acertaram a motivação do assassinato, porque eu não gosto de livros que você tá lendo e você não consegue encaixar nenhuma peça em nenhum momento. E aí chega um momento do livro que eles revelam o plot twist e é chocante, você fica chocado e você acha aquilo maravilhoso, mas aí quando você para analisar a história, você percebe que tem um monte de furo, você percebe que um monte de coisa deixou de ser explicado, um monte de coisa ficou para trás. Eu não gosto disso, eu gosto de ler um livro e ver exatamente a história ali completinha. Eu gosto de ler um livro e quando eu vou reler, eu percebo as pistas que o autor foi deixando no decorrer da história. Então eu quis criar um livro que não fosse impossível de acertar o plot twist, mas que mesmo assim chocaria as pessoas e também faria as pessoas ficarem satisfeitas com o resultado da história. Então teve gente que acertou boa parte da história, teve gente que não acertou quase nada, mas todos ficaram satisfeitos com o desenrolar da história e com o final, né? Tanto o plot twist quanto o finalzinho mesmo do livro, que pra mim é um dos melhores momentos do livro. E A Garota da Câmera é uma história que, se você lê ele e depois você pega para reler, você consegue achar pistas nele o tempo inteiro. Então era isso que eu queria. E eu fico muito feliz de ter conseguido fazer isso e das pessoas terem gostado disso. O livro não é um livro muito grande. Eu quis fazer um livro que não enrolasse muito e que fosse bem direto nas coisas. Mas uma coisa que eu gosto muito nele é que ele tem muitas reviravoltas. Então, a partir do momento que começa a investigação policial, muitas coisas mudam. A Lúcia é uma protagonista que ela, todo tempo, ela tá tentando conseguir respostas. Então ela vai atrás dessas respostas. Só que isso gera consequências muito graves. Não tem apenas um assassinato no livro, pelo contrário, tem outros assassinatos. E tem um momento, pra quem já leu, que literalmente explode a cabeça de um personagem, que, assim, é um dos meus momentos favoritos do livro. Eu gosto muito. Então é um livro que acontece muita coisa. Em nenhum momento você tem páginas e mais páginas de alguma coisa que não vai fazer sentido, que não vai mudar nada na história. Tudo que tá ali serve para alguma coisa. E para finalizar, né, esse vídeo, as pessoas que leram o livro sempre vieram com opiniões muito boas. Uma ou outra poderia ter mudado alguma coisa, mas a maioria das pessoas, 100% das pessoas que vieram conversar comigo, falaram do quanto elas gostaram do livro, de quanto elas gostaram da ação e da investigação que tem na história, do suspense, da revelação do plot twist. A maioria das pessoas gostaram muito e eu fico muito, muito feliz mesmo. Se você ainda não leu Garota da Câmera, corre pro site da Amazon, pesquisa lá o nome do livro, vai aparecer lá a opção e compra ele e leia e depois vem comentar comigo o que você achou do livro, se você se surpreendeu, o que você mais gostou. E para você que já leu o meu livro, comenta aqui embaixo qual era o seu personagem favorito, qual momento do livro você mais gostou, se você ficou chocado com a revelação, me conta tudo aqui que eu gosto muito de saber a opinião de vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo muito especial pra mim, porque realmente foi muito especial lançar esse livro, eu sou muito feliz e muito agradecido por todo mundo que me apoiou de alguma forma e que leu o livro e que
veio comentar comigo. Sou muito, muito, muito feliz mesmo. Vou repetir isso pra sempre, porque eu realmente sou muito feliz. E em breve nós teremos novos livros, porque eu nunca paro de criar histórias na minha cabeça. E eu já estou finalizando o meu segundo livro. Em breve eu venho com mais novidades, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!